A paz do Senhor Jesus, igreja na terra. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, ouvintes da palavra do Senhor. Estamos aí para mais um Manhã com Deus. Nesta segunda-feira, dia 10 de novembro de 2025. Hoje, para mim, é uma data especial. É aniversário da minha mãezinha. Foi o dia que o Senhor colocou esta guerreira na terra. Que essa data se repita por longos anos na vida dela, junto com a nossa. Essa mulher que eu admiro com todo o meu coração. E nesta manhã, o Senhor nos traz uma palavra onde o título é A Volta de Jesus. Antes de eu começar, eu quero dizer que se fosse algo que não fosse para alertar a igreja, com certeza muitas pessoas iriam compartilhar, iriam ouvir. Mas como é algo que confronta nesta terra, eu tenho certeza que nem todo mundo vai ouvir de bom grado, mas eu tenho que ser obediente à voz do Senhor. E nesta semana, nesse início de semana, nós vamos começar pregando a palavra em Mateus capítulo 24, versículo 27. Aleluias! Quem vos fala é tua irmã em Cristo, missionária Paula Ferreira. E nós estamos aí para fazer a vontade do Senhor, não a nossa vontade, amém? Eu quero agradecer, antes de ler a palavra, a todos os inscritos de A a Z, para não deixar ninguém de fora. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos os irmãos e irmãs que têm me ajudado nesta obra missionária. A palavra do Senhor em Mateus 24, 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Louvado seja Deus! Que palavra maravilhosa! E nesta manhã, essa palavra ela deixa bem claro para todos nós que conhecemos a palavra do Senhor, que a volta de Jesus ela é inevitável. É algo que a própria palavra ela deixa bem claro, que Ele virá buscar o seu povo para o céu de glória. Aleluias. Lá em João 8, capítulo 14, versículo 3, Jesus, o próprio Jesus diz: vou preparar-vos um lugar e voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, porque onde eu estiver, estejai vós também. Isso é a palavra de Jesus. Mas muitas pessoas dizem assim: mas Jesus já está voltando há 2000 anos atrás. E Ele ainda não voltou ainda. Mas os sinais já estão aí. Mateus 24 vai falar de terremoto, rumores de guerra, falsos profetas, falsos ensinamentos, o esfriamento do amor, rebelião. Mas tudo isso é sinal, são os sinais da grande tribulação. É como uma mãe que está para dar à luz a um filho. Quando nós mulheres e outras mulheres que já teve essa experiência está para dar à luz, quais são os sinais? Começam as dores. Nós começamos a sentir dor e a dor vai só apertando. E quando é chegada a hora do nascimento da criança, a dor aumenta. Mas sabe qual é a nossa alegria? Qual é a alegria da mãe? É de ver o rosto da criança. Assim é a alegria da igreja na terra. Nós como igreja, nós vamos passar por lutas,
por lágrimas, por batalhas na terra, mas nós temos a certeza que a volta do Senhor Jesus e Salvador está muito próxima. Aleluias! Mas, Paulo Ferreira, como nós vamos dizer que a volta de Jesus está próxima? Quais são os sinais? Sinais de terremoto, maremoto sempre teve. Sinais de fome, de peste, de guerra, são os princípios das dores, são tribulações. Já tinha e vai continuar. Mas sabe qual que é o maior sinal da vinda de Cristo? Aleluias! Sabe qual? É a apostasia. Esse é o maior sinal. Como diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, por darem ouvidos a doutrinas de demônios e de homens. Podem ver, igreja na terra, que nunca se ouviu tantas falsas doutrinas como agora, tanta heresia, causando tanto escândalo no Evangelho. Quantas pessoas estão se escarnecendo por causa disso? Isso é um dos maiores sinais. A apostasia está na Bíblia. Muitos iam se desanimar porque o amor ia se esfriar por ver tanta iniquidade. O apóstolo Paulo, no capítulo 20, versículo 28, ele diz: depois que eu sair daqui, entrará lobos ferozes para acabar com o rebanho. Mas no versículo 29, ele diz que dentre vocês mesmo, homens, pastores, pregadores, líderes, mulheres cristãs, dizendo coisas absurdas para atrair a muitos. Igreja na terra, esse é o maior sinal. A apostasia, lembrem-se que este é o maior sinal, que a apostasia está aí. A igreja, ela está perdendo a sua identidade. A igreja na terra está perdendo a sua identidade com Cristo, por causa das falsas doutrinas, falsos pastores, lobos vestidos de cordeiro. Quantas pessoas já não acreditam mais nas obras do Senhor por causa dos falsos que estão por aí rondando, revelando que não é de Deus? Então o sinal maior não está nem nos terremotos, nem nas pestes, nem nas fomes, porque vai continuar. Mas o que eu quero dizer nesta manhã, que o maior sinal que Jesus está voltando, como está lá em Timóteo, é a apostasia. Muitos iam se apostar da fé por causa de pregadores, pastores, homens e mulheres de Deus, falando coisas absurdas para atrair o rebanho. Aleluias! E Jesus deixou para nós essa advertência. Estamos perdendo a identidade de cristão. Não sabemos mais quem é crente. Paulo Ferreira, tu está falando de roupa? Não. Eu estou falando dos frutos. Porque é de dentro para fora que se conhece os verdadeiros frutos daquele que é cristão. Mas hoje estão perdendo a identidade de Cristo sobre a tua vida. Palavra dura, mas tem que ser falada, tem que ser pregada. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que Ele me chamou, para divertir a igreja na terra. Acorda, igreja! Jesus está voltando. Vamos voltar à nossa identidade de Cristo sobre a nossa vida. A Bíblia diz que nós somos o sal desta terra. Está lá em Mateus 5, 13, 14 e 15.
Vai dizer que nós somos o sal dessa terra. Nós somos a luz desse mundo. Nós temos que ser diferente, igreja. Não podemos perder a identidade de Cristo nunca. Para que nós possamos iluminar aqueles que estão perdendo a sua identidade devido a doutrinas de demônios, falsos profetas, pessoas ludibriando as ovelhas de Cristo, porque as ovelhas são de Deus. Mas o Senhor nos dá um consolo nesta manhã, que nós possamos olhar para o nosso alvo, que é Cristo. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 37, diz: e mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Em Hebreus 13, versículo 2 também diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que deixar a apostasia de lado. Jesus está às portas. Em Hebreus 10, 37 diz que falta só mais um pouquinho e ele vai vir e não vai tardar. Porque a apostasia está aí para quem quiser ver. Este é o grande sinal. Saiba nesta manhã que nós possamos segurar nas mãos do Senhor, como diz lá em Hebreus capítulo 3, 13 e 2. Que nós possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E eu quero nesta manhã terminar orando com você, para que nós possamos abrir os nossos olhos, o nosso entendimento e voltar para a verdadeira vida, que é Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, hoje a Tua palavra foi dura, a Tua palavra foi de conserto para mim e para a Tua igreja na terra. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor está voltando para buscar a Tua igreja. Hoje a pregação foi, meu Pai, a Tua volta. E quantas pessoas estão despercebidas, quantas pessoas estão passando despercebidas, sem entender os sinais. Os princípios das dores já estão aí, mas o maior sinal seria a apostasia que já está acontecendo, e muitos estão se apostatando da fé por causa de falsas doutrinas, pregações que não tem nada a ver com o teu evangelho, tentando arrebatar as ovelhas de Cristo. Que nesta manhã nós possamos estar na direção do Senhor, que nós possamos abrir os nossos ouvidos, estar atento a ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor, que ecoa sobre a minha vida e sobre a vida de toda a igreja na terra. Porque aquele que está alicerçado, aquele que está ligado no trono da graça, aquele que está alistado na fé no exército de Deus, a igreja que estiver alicerçada na palavra do Senhor, nenhum mal, nada prevalecerá contra a igreja na terra. Nenhum tipo de doutrina satânica poderá contra a igreja de Deus. Que nesta manhã nós possamos abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso entendimento e voltar para a verdadeira vida, que é estar na presença do Senhor. Nos ilumina, nos guarda, nos guia, nos defende, ó Espírito Santo, como sempre faz com excelência. E que nós possamos ficar atentos para esse grande sinal, que a tua vinda está muito perto, está muito próxima. Teremos luta, teremos guerra, teremos choro, batalha, mas a nossa esperança tem que estar firmada no Senhor. A nossa alegria é como aquela mãe que está em dores de parto, e a tua alegria é quando vê o teu filho. A nossa alegria tem que estar na esperança que o Senhor está voltando para buscar a tua igreja. Que nós não venhamos nos apostatar, que nós não venhamos esfriar nossa fé diante do Senhor, mas que nós possamos seguir firme com os nossos olhos voltados para a tua presença, com os olhos firmes para o autor e consumador da nossa fé e da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja na terra. Desperta, igreja, desperta tu que dorme. Porque o maior sinal de todos está aí, a apostasia. Que nós possamos ser o sal da terra e a luz desse mundo. Que nós não venhamos encher os nossos ouvidos de comichão, mas ouvir a palavra do Senhor. Pega a Bíblia, leia, medita, para que você não seja passado para trás, mas que você possa saber que Deus está no controle de todas as coisas. Quando você lê a Bíblia, ninguém te passa para trás. Que você possa meditar na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Leia a Bíblia, medita. Porque dela virá a verdade, a verdadeira vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe o teu dia, em nome de Jesus. Que o Senhor faça resplandecer sobre mim o sol da justiça. E se o Pai permitir, às 18 horas estarei aí com a oração da noite. Conto com tua ajuda, com compartilhamento, que nós possamos estar juntos, firmes, agarrados, alicerçados no Senhor. Amém? Um beijo grande, um abraço apertado, bem carinhoso nesse início de semana a todos os irmãos em Cristo que estão ligados aí no YouTube. Beijo grande, um abraço carinhoso. Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e com esta palavra de salvação.